Olá, bem-vindos ao podcast Que Levamos Connosco. Esta é uma iniciativa do Departamento da Comunicação do Patriarcado de Lisboa para assinalar o primeiro aniversário da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Eu sou Ludmila Silva e é com alegria que estou aqui para fazermos este caminho juntos. Neste podcast queremos recordar o que aconteceu em Lisboa há um ano atrás, mas também queremos olhar para a frente e recordar que somos chamados a continuar a caminhar. Das muitas palavras que ouvimos do Papa Francisco, recordamos desde já a questão que o Papa colocava a mais de 1 milhão de jovens no Parque Tejo. Es hermoso lo que estamos experimentando con Jesús, lo que hemos vivido juntos, y es hermoso cómo hemos rezado, y con tanta alegría de corazón. Y entonces nos podemos preguntar, ¿qué nos llevamos con nosotros volviendo a la vida cotidiana? Neste sexto e último episódio, voltamos ao dia 6 de agosto de 2023. A noite anterior vivida no Campo da Graça, no Parque Tejo, foi uma experiência extraordinária de fé. Depois de uma tarde de festa e grande animação, a preparar a vigília com o Papa Francisco, mais de 1 milhão de jovens fez silêncio e coloca-se de joelhos em oração diante de Jesus no sacramento da Eucaristia. A noite passada, ao relento, termina com um amanhecer animada pela música eletrónica trazida pelo Padre Guilherme. O objetivo era despertar a multidão e os corações que se iam concentrando para a grande celebração da missa presidida pelo Papa Francisco. Naquela celebração, conhecida como a Missa de Envio, os jovens são enviados pelo mundo a levar Jesus e a fazer a diferença. Na homilia, o Papa Francisco proferiu palavras de esperança para todos. Vamos agora recordar. Ustedes jóvenes que han vivido este gozo, estaba por decir esta gloria, bueno, algo de gloria es este encuentro con nosotros. Ustedes que cultivan sueños grandes, pero a veces ofuscados por el temor de no verlos realizarse. A ustedes que a veces piensan que no serán capaces. Un poco de pesimismo se nos mete a veces. A ustedes jóvenes tentados en este tiempo por el desánimo, por juzgarse quizá fracasados o por intentar esconder el dolor disfrazándolo con una sonrisa. A ustedes jóvenes que quieren cambiar el mundo, y está bien que quieran cambiar el mundo. A ustedes que quieren cambiar el mundo y que quieren luchar por la justicia y la paz. A ustedes jóvenes que le ponen ganas y creatividad a la vida, pero que les parece que no es suficiente. A ustedes jóvenes que la Iglesia y el mundo necesitan la tierra, necesitan la lluvia. A ustedes jóvenes que son el presente y el futuro, sí, precisamente a ustedes jóvenes hoy le dicen, no tengan miedo, no tengan miedo. Não tenhais medo. Estas palavras ainda ecoam nos nossos corações. Não ter medo de fazer a diferença, não ter medo de amar e estar ao serviço. É sobre este apelo a não ter medo que vamos falar com a nossa convidada de hoje, a Cláudia Lourenço, que foi a coordenadora do Festival da Juventude da JMJ. Olá Cláudia, bem-vinda ao nosso podcast. Se calhar podia que começasse a apresentar-te. Muito bem, então eu sou a Cláudia, tenho 48 anos, trabalho na paróquia do Campo Grande, onde sou a secretária paroquial. Profissionalmente tive outras atividades antes disso, fui coordenadora de eventos durante 17 anos no Centro de Congressos do Estoril e pastoralmente tive muitas atividades, fui catequista, animadora de grupos de jovens, membro da equipa vicarial juvenil de Cascais, fui também responsável logística de campos de férias e missões, dei formação de animadores e depois integrei a equipa do Serviço da Juventude do Patriarcado de Lisboa desde 2011 e de 2016 a 2019 fui diretora do Serviço da Juventude do Patriarcado e depois começou a aventura do Festival da Juventude, da Jornada Mundial da Juventude e aceitei o convite do Padre Hugo Gonçalves para o ajudar nesta coordenação do Festival da Juventude e pronto, e foi aí que começou. Exatamente, e que mega aventura, e se calhar até perceber também contigo como é que foi coordenar este festival. Imagino que tenham recebido
muitas propostas e que tenha sido difícil escolher entre tantas propostas de todo o mundo. Como é que foi coordenar este festival? Sim, foi uma aventura muito grande, porque nós começámos logo em 2019 a trabalhar, logo a seguir à Jornada Mundial da Juventude do Panamá. Começámos logo em 2019 a trabalhar. Eu já tinha participado em 6 Jornadas Mundiais da Juventude, portanto tinha a experiência da ótica do utilizador, ou seja, sabia mais ou menos, dentro da minha pouca capacidade, mas sabia de experiência o que é que era bom ou o que era menos bom para os peregrinos e aquilo que sentíamos quando éramos peregrinos. E, portanto, usei também um bocadinho essa experiência para, mais do que coordenar um evento dentro de um grande evento, foi também coordenar uma equipa de voluntários muito generosos que entregaram do seu tempo para organizarmos este festival. Portanto, logo em 2019 começámos a contactar entidades, começámos a pensar como é que poderíamos fazer este processo de candidatura mundial e, passando à frente agora muitas etapas, tivemos durante 8 meses as candidaturas abertas ao mundo inteiro, numa plataforma online, e recebemos 520 candidaturas de 50 países. Sendo que estas candidaturas são todas apresentadas por peregrinos que viriam à JMJ, mas que têm algum talento, não é? E que poderiam apresentar um projeto, um evento dentro desse bolo que é o Festival da Juventude, ou que foi o Festival da Juventude. E, portanto, nas conferências, na música, no teatro, nas exposições, na dança, nos eventos religiosos, no cinema, e também tivemos um torneio desportivo, de futebol e de voleibol, um torneio de desporto adaptado. E, portanto, dentro destas áreas, os jovens podiam apresentar um projeto, uma candidatura, e depois a minha equipa recebia essas candidaturas e durante todo esse tempo fez um processo de seleção com base nos critérios que tínhamos definido, não é? Para o Festival da Juventude. E quando ouvíamos aqui este discurso do Papa em que ele diz não tenhais medo, é difícil não ter medo nestas situações quando recebemos 500 candidaturas e afinal o que é que vamos fazer com estas candidaturas? Como é que depois se organiza isto tudo para fazer aquilo que fizeram na realidade? Sim, eu acho que se o medo fosse um fator de decisão, tenho a certeza que desde o início logo teríamos recusado os convites, não é? Ou pelo menos eu, que sou muito... acho que somos frágeis também quando estamos perante um desafio desta dimensão, não é? Pronto, a JMJ é o maior evento do mundo, é organizado maioritariamente por voluntários, tem um orçamento que é limitado, que às vezes só se sabe o orçamento quando o evento termina, que é uma coisa ao contrário de todos os eventos e da minha experiência profissional também. Depende de imensos fatores, internos e externos, até do mundo, como aconteceu com a pandemia, que nos travou a fundo a organização ali em 2020, e portanto isso também afeta logo este evento, e portanto desde logo, teoricamente, é impossível de realizar este evento, na teoria, portanto é um case study de resiliência e de entreajuda e de humildade e de coragem, de liderança e de tudo, não é? Pronto. O que aconteceu foi que nós começámos desde logo a querer envolver entidades dentro e fora da igreja, a apresentar-lhes o que era a jornada, o que era o festival dentro da jornada e a conseguir captar esse envolvimento, não é, das entidades para conseguirmos espaços e apoios que nos permitissem concretizar esses eventos, porque o que a nossa equipa fazia era receber as candidaturas, analisá-las e depois tivemos que fazer a programação, a alocação de todos esses eventos. E, portanto, no final, passando aqui muitos passos do que aconteceu, no final, durante aqueles 6 dias de JMJ, tivemos 800 eventos, distribuídos por mais de 100 espaços, apresentados por 2.500 peregrinos, de 32 países diferentes. E sempre eventos gratuitos, de entrada gratuita, abertos não só aos peregrinos, mas a toda a gente que quisesse assistir a esses eventos. E, portanto, para nós foi assim uma prova muito grande também de resiliência e de conseguirmos ultrapassar os obstáculos internos e externos que iam surgindo. E, olha, também entregando tudo tudo nas mãos de Deus, não é? E só aqui também mera curiosidade, como é que faziam a seleção das candidaturas que iam recebendo? Muito bem, então na plataforma de candidaturas os candidatos podiam logo colocar links para vídeos ou para áudios, o que fosse, para apresentarem melhor o seu projeto. Portanto, eles podiam enviar toda a informação que queriam enviar sobre o projeto. Muitos grupos que já têm muita experiência de jornada também se vieram ter connosco espontaneamente, até muito antes de abrirmos as candidaturas. Portanto, nós mesmo antes de abrir
já tínhamos candidaturas a serem apresentadas, logo desde muito tempo antes da JMJ, que depois foram, obviamente, concretizadas e formalizadas, mas também fomos aprendendo muito com esses grupos que já tinham feito isto em jornadas anteriores. Portanto, no fundo, essas candidaturas eram vistas, escutadas, se havia dúvidas, contactávamos os grupos que se estavam a propor e depois, de acordo com critérios que tínhamos estabelecido, como a qualidade artística, a adequação ao tema da JMJ, a idade dos participantes, dos artistas, porque nós chamávamos a todos artistas, estarem dentro da idade de participação da JMJ, o facto de já terem ou não estado noutras jornadas, mas para nós, de facto, nós não queríamos um festival profissional. Nós queríamos um festival da juventude da Igreja de hoje, que pode ser mais profissional, mais amadora. Tivemos grupos de jovens de paróquias que estiveram em palcos importantes do Festival da Juventude, como tivemos outras bandas que, por serem de países da América Latina, por exemplo, têm uma tradição mais profissional da parte artística católica, portanto fazem mesmo vida desta atividade profissional, especialmente na música. Pronto. Mas depois tivemos grupos de jovens a apresentarem teatros sobre santos, ou seja, coisas muito, muito profissionais e muito bem feitas, e também coisas muito amadoras e também bem feitas, porque o Festival da Juventude é mesmo isso. Portanto, tivemos um grande leque, mas claro, analisar estas candidaturas, selecioná-las, etc., foi um trabalho que só foi possível graças à entrega destes voluntários que nós convidámos para fazerem parte da equipa do Festival da Juventude, e eles estavam divididos por áreas. Portanto, havia uma equipa que só selecionava música, outra que só selecionava teatro, outra cinema, outras exposições, outra conferências. Portanto, esta foi a maneira de especializarmos, entre aspas, os jovens que convidámos e as pessoas que convidámos para fazerem parte da nossa equipa e que se dedicavam àquela área e, portanto, em conjunto connosco com a coordenação, analisavam as candidaturas e pronto. E era isso, escolhiam-nas. Quando olhamos para trás, quando voltamos a viver ou tentar viver aquilo tudo que foi a jornada um ano atrás, e nós pensamos no festival que, como bem dizias, que haviam festivais nas paróquias, coisas mais pequenas, como coisas grandes no palco principal, no Terreiro do Paço. Eram tantas ofertas e que era aberto a todos, de uma forma gratuita. Todos viveram isto. Mesmo aqueles que não estavam a participar na jornada. Exatamente, eu conheci imensas pessoas, que, até depois que souberam que eu estava envolvida no festival, conheci pessoas que vieram ter connosco a dizer: olha, passei no Cinema São Jorge e fui ver um filme tão interessante. Pessoas mais jovens e pessoas menos jovens. Sim. Ou seja, o festival também queria estar na cidade. O nosso principal critério era a centralidade. Era que os peregrinos fossem a andar na cidade e que tropeçassem no Festival da Juventude. Usávamos esta expressão muitas vezes. E depois também tivemos muita colaboração das câmaras municipais, das entidades culturais, de fundações que nos cederam os seus auditórios, das paróquias que ofereceram as suas igrejas para acolher grupos para os eventos religiosos, e portanto foi assim foi um conjunto de entidades e um conjunto de pessoas que tornou possível acontecer o festival. E de facto, pelas nossas contas, que eu acho que pecam por defeito, na verdade, nós calculamos, porque nem conseguimos fazer essa contagem, nós calculamos que certamente mais de 500 mil peregrinos tenham tocado, tenham passado, tenham experimentado o Festival da Juventude por essa mesma razão, porque o festival andava ali, não é? O festival estava ali em palcos maiores, mais pequenos, em auditórios, em igrejas, e portanto, de alguma forma, alguém terá passado pelo Festival da Juventude. E esse era o nosso objetivo principal, era que os peregrinos de alguma forma tocassem no festival. Mesmo aqueles que, por exemplo, iam visitar um museu, porque nós conseguimos essa parceria com o Ministério da Cultura, com a EGA, que, portanto, havia entrada gratuita para os peregrinos em muitos museus da cidade e em muitos equipamentos culturais, e, portanto, até isso foi uma experiência ótima, e, portanto, iam à aplicação, viam o que é que podiam fazer, onde é que estava a acontecer o que naquela altura, e iam lá, não é? Rezar, escutar, ver uma exposição, uma conferência, etc. Portanto, para nós foi uma alegria muito grande ter conseguido fazer isto, e também num muito bom ambiente de trabalho na nossa direção pastoral, que era onde nós estávamos envolvidos. E que forma tão bonita também que foi isto dos peregrinos poderem tropeçar nestes eventos, nestes festivais que fomos vivendo durante a jornada, mas também continuar a lembrar e a viver também aquelas palavras que o Papa nos dizia, e voltamos aqui a recordar isto de não tenhais medo. Como é que somos enviados a continuarmos isto e a viver isto de não ter medo? Sim, houve muitas alturas em que nós tivemos medo, não é? Quer eu própria, quer a minha equipa, tenho a certeza, não é? Ou seja, e também
a nossa direção, ou seja, todos nós estávamos a trabalhar para o mesmo e sentíamos também muitas vezes esse susto, não é? Que é fazer a Jornada Mundial da Juventude. Mas na oração, falando uns com os outros, na entreajuda, e portanto foi um caminho que também foi fácil de ultrapassar esse medo. Em relação ao futuro, eu acho que o testemunho que nós demos na cidade e no país e ao mundo é que existe uma igreja que é jovem, que é universal, mas que também é séria e é competente na sua forma de trabalhar, e eu acho que este é o melhor testemunho que nós podemos deixar para o futuro, não é? Que apesar do medo, da incerteza, de acharmos às vezes que não iríamos ser capazes, fomos capazes de fazer uma coisa boa para nós, uma coisa boa para a nossa cidade, acima de tudo uma coisa boa para os que nos visitaram e para os que vieram cá, e uma coisa boa para a Igreja Universal. E portanto eu acho que é isso, quando vemos algum obstáculo, quando o Papa dizia, não é? Não tenham medo, não tenham insegurança, não tenham... Ela vai sempre existir um bocadinho, mas nós apoiando-nos uns nos outros e em Jesus conseguimos avançar, não é? Conseguimos derrotar esse medo. E da forma tão bonita como viram também os jovens a expressarem o seu talento nos festivais. Isso foi incrível, ou seja, o Festival da Juventude foi, mesmo para mim, que já tinha participado, como eu disse, em 6 jornadas, mesmo para mim foi incrível, porque não só surgiram coisas muito variadas, ou seja, completamente diferentes umas das outras, como a simplicidade com que eles tratavam também o seu próprio talento e também a humildade daqueles que não foram escolhidos, não é? Em aceitar essa nossa decisão, que é muito ingrata, não é? Mas que por N razões tinha mesmo de existir. Claro. Portanto, nós sentimos que aqueles que participaram ficámos muito surpreendidos, nós próprios, surpreendidos pela positiva, quando o concerto, por exemplo, que tínhamos visto só no vídeo do YouTube e conhecemos aquele grupo, etc. E de repente vemos o concerto a acontecer no palco. E tivemos participantes dos Emirados Árabes Unidos, e tivemos da França e de Itália, portanto foram 32 países em cima dos palcos ou em conferências, os temas muito interessantes e muito atuais, ou seja, para os jovens, e de facto a adesão que depois se viu da parte dos peregrinos comprovou isso mesmo, não é? Que há centenas de assuntos dentro da igreja que podem ser abordados, que têm interesse para os jovens, que os jovens não querem só estar na rua a divertirem-se, mas querem também aprender mais, saber mais e partilhar também com a igreja coisas que os angustiam e coisas que os fazem felizes. E portanto para nós também essa variedade, esse espectro de projetos foi também muito surpreendente, e ficámos também muito felizes de ver isso, não é? De ver que vinham coisas de todas as partes do mundo, muito diferentes e com qualidade também. Exato, e é esta qualidade que foi a Jornada Mundial da Juventude, e por isso agradecer-te, Cláudia, muito obrigada pela tua disponibilidade para nos ajudares também a revisitar os apelos que Jesus nos lançou por meio do Papa Francisco. Obrigada, Cláudia. A JMJ não é apenas um evento do passado, foi um dom de Deus que recebemos e agora somos chamados a continuar a cultivar na nossa vida, nas nossas famílias, comunidades, paróquia e em toda a sociedade. Que levamos connosco é um convite a pensar sobre isto. Obrigada por terem acompanhado nestes dias aqui connosco neste podcast. A JMJ Lisboa 2023 aconteceu há um ano, mas continua na missão da nossa vida todos os dias. E não nos podemos esquecer, como nos lembra o nosso patriarca Dom Rui Valério, é preciso coragem para avançar na missão. A missão que é agora. Até breve.